pessoal, o assunto de hoje é complexo e precisamos ficar atento a cada informação, né, que eles vão aí fazendo, estudando, conversando nos corredores do Congresso, né, onde o ministro Haddad, a Simone Tebet, a equipe do governo está sempre em debate. Pontos importantes que podem interferir aí na vida do trabalhador, do aposentado, do pensionista, daquele que de fato tem aí, né, seu benefício ou até mesmo, né, que venha fazer parte do setor econômico, do arcabouço, né, aí da economia do nosso país. E essa ação deve ser vista, né, vai ficar ou não vai ficar, isso tem que ser decidido até agosto desse ano de 2024, e está previsto para acontecer se passar, né, se o governo deixa passar isso, a partir já do ano de 2025, né? Haddad deve propor ao governo limite de 2,5 para alta de gastos com saúde e educação, certo? O ministro da Fazenda analisa possíveis alterações nas regras de alguns benefícios previdenciários, como o auxílio por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, que passaria a ser desvinculado do salário mínimo, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar em breve ao presidente uma proposta de mudança nas atuais regras orçamentárias para as áreas de saúde e educação, em uma tentativa de atrelar o crescimento dessas despesas à lógica vigente no arcabouço fiscal, que limita o conjunto de gastos federais a uma alta real de 2,5% ao ano. Segundo, informações, a ideia da equipe econômica é que o crescimento real dos pisos da saúde e da educação seja limitada aos mesmos 2,5% estipulados pelo marco fiscal. O ministro da Fazenda também analisa possíveis alterações nas regras de alguns benefícios previdenciários, entre os quais o auxílio por incapacidade temporária, que passaria a ser desvinculado do salário mínimo. As medidas vêm sendo elaboradas pelo Ministério da Fazenda, Haddad, e do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet. A própria ministra já defendeu recentemente a desvinculação do salário mínimo em algumas das maiores despesas do governo, com o piso das aposentadorias e pensões, abonos salariais, seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada BPC. Os temas são sensíveis e a proposta foram criticada pela presidente nacional do partido, a Gleisi Hoffmann, né, que é a presidente aí do Partido dos Trabalhadores do PT, né? O governo vem sendo pressionado a apresentar medidas de ajuste fiscal pelo lado das despesas, o que ainda não ocorreu e é apontado como ponto fraco do arcabouço fiscal. Até o momento, após 1 ano e meio de gestão, o executivo focou na busca por mais recente para equilibrar as contas. Atualmente, os pisos da saúde e educação que estão previstos na Constituição crescem de forma mais acelerada do que os demais. O piso da saúde corresponde a 15% da receita corrente líquida, o RCLE ou RSL. O da educação representa 18% da receita líquida de imposto, o RLI. Com o governo buscando mais receita, a tendência é que os mínimos da saúde e educação cresçam mais do que outras despesas.
Se nenhuma mudança for feita, especialistas estimam que espaço para as demais despesas seja totalmente consumida até o fim da década, o que comprometeria o próprio arcabouço fiscal. O Tesouro Nacional sugeriu, em um relatório, a mudança dos pisos buscando maior alinhamento ao arcabouço fiscal. O órgão também estuda uma possível alteração no cálculo do RCL para desacelerar a alta das despesas, excluindo as receitas extraordinárias dessas contas. Apesar da intenção de apresentar essas propostas, Haddad e Tebet também sabem das dificuldades para que o governo acolha integralmente essas mudanças, especialmente por causa da ligação histórica do partido, em geral, com as bandeiras da saúde e educação. O presidente costuma dizer que os investimentos nessas duas áreas não podem ser considerados gastos, o que eu concordo plenamente. Saúde e educação é obrigatório, não é despesa, é investimento. Porque um país sem saúde e sem educação, como será esse povo? Né? Segundo o relatório do Tesouro divulgado em abril, a flexibilização dos pisos pode significar uma liberação de até 131 bilhões para os outros gastos de custeio e investimentos até 2033. Né? Outros pontos importantes, certo? Que traz também referente a essas questões é que, com uma cobrança cada vez maior por uma agenda de corte de gastos, integrantes da equipe econômica passam a defender nos bastidores mudança em benefícios temporários pelo INSS, como auxílio, né, doença por incapacidade temporária, o auxílio reclusão, né, que é para dependentes de preso em regime fechado, e até o auxílio por acidente de trabalho. Isso é apenas conversa, não há nada ainda concreto, certo? Por isso, a opção de desvincular benefício temporário é vista como mais palatável. Integrantes do governo, a par das discussões, afirmam que isso não significa, porém, que os benefícios temporários não teriam gasto real, mas a regra de reajuste seria diferente dos demais. Pela política de reajuste do salário mínimo, ressuscitada pelo atual governo, o piso nacional é corrigido pelo resultado do Produto Interno Bruto, PIB, e pela inflação aí do governo, né? Então tá aí a polêmica nos bastidores, em conversas, né, onde tem ali de um lado os carvão, né, ali os sacos de carvão, e do outro lado álcool. Qualquer coisinha pega fogo, não é verdade? Qualquer ali fagulha, o fogo está aceso, aí o burburinho, a panela de pressão está no Congresso nesses últimos, né, nesses período aí de conversas, que esse projeto tem que estar batido o martelo para seguir em frente até agosto de 2024. Qualquer novidade referente a esse assunto, com certeza vocês saberão aqui neste canal Portal VF News. Grande abraço e até lá!